Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Há um convite de Josué. Escolho hoje a quem irão servir. Porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é um convite para um mês como esse que nós estamos vivendo. Mês da família. Para que a família verdadeiramente esteja aos pés do Senhor Jesus. Para que a família verdadeiramente reconheça em Cristo Jesus o único que pode dar o alicerce seguro, onde pode estar o socorro bem presente e a verdadeira esperança para todos nós. Então, em Cristo Jesus, que firmemos de fato os nossos passos, a nossa vida, a nossa família, e assim possamos dizer como Josué disse um dia diante do povo: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. A nossa palavra de boas-vindas a você que está aqui conosco. A nossa palavra de boas-vindas a você que nos acompanha na transmissão também. Para que você seja abençoado, assim como todos aqueles que aqui chegaram nesta noite, também que recebam do Senhor a bênção, o cuidado, por estarem na presença de Deus, por terem escolhido vir na noite de hoje à casa de Deus. Que todos sejam realmente grandemente abençoados em nome de Jesus. Nós queremos cantar, dizendo que nós estamos contentes, que nós estamos felizes, porque estamos na presença de Deus, pelo fato de Ele ser Senhor das nossas vidas. Nada supera, de fato, o podermos ter Cristo Jesus nas nossas vidas. E aí então o hino que nós cantaremos, que tem o número 395, ele começa dizendo: riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem. É isso que nós precisamos ter, o bem maior que é Cristo Jesus. Então nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar com alegria, né? Riquezas não preciso ter. Prazer
ó meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente. Ele me satisfaz com esse amor do Salvador. Agora estou contente. Agora estou contente. Amém? É esse o sentimento que você tem? Contente, feliz com Cristo? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, nós te damos graças, Senhor Deus, porque estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor Deus, nesta hora. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, por nos acolher. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, por nos abençoar aqui neste lugar. Louvado sejas Tu, ó Deus, pela riqueza e o bem maior que recebemos em Cristo Jesus, a vida eterna, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Nós te pedimos agora, ó Deus, que Tu venhas abençoar esses momentos que passaremos aqui neste lugar, ó Deus. Cada instante, cada palavra, cada louvor entoado a Ti, Senhor Deus, que seja recebido nos céus com um aroma agradável, ó Deus, que seja, ó Deus, um perfume suave, como diz a Tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, por podermos desfrutar da comunhão, Senhor Deus, como igreja, como a família de Deus que somos, ó Deus. E nesta noite nós te pedimos também, ó Deus, estende a Tua boa mão sobre aqueles que aqui estão e sobre os que não estão. Estende a Tua mão sobre aqueles que estão vivendo a tristeza da perda de queridos, ó Deus, aqueles que estão vivendo a enfermidade, ó Deus, aqueles que estão nos leitos de hospitais, ó Pai. Esteja ali visitando nesta hora, Deus. Traz consolo, traz alento, traz cura, Senhor Deus, sobre esta nação, sobre este mundo que vive, ó Deus, o terror por esta pandemia, ó Pai. Nós clamamos, ó Deus, nós temos te pedido, ó Deus, mas Tu és Senhor soberano sobre todas as coisas, ó Deus. E é por isso que nós estamos colocando uma vez mais diante de Ti, ó Deus, os desejos do nosso coração, os pedidos, ó Deus, o clamor, ó Deus, das nossas vidas, para que Tu, ó Deus, na Tua bondade, na Tua misericórdia, ó Deus, atenda, ó Deus, o clamor dos Teus filhos e mude, ó Deus, a história da nação, a história do mundo neste tempo, ó Deus, com a Tua boa mão, Pai, nós te pedimos isso. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, é o que pedimos e entregamos nesses momentos a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis sentar, amados. Nós queremos passar alguns avisos importantes para todos nós que estamos aqui. Nós louvamos a Deus, né, pela nossa cesta do amor, está bonita, né? Eu sei que os irmãos têm também participado e é maravilhoso quando a igreja também se envolve não no aspecto apenas espiritual, mas no aspecto social, de fazermos a obra como um todo. E por isso louvamos a Deus pelos irmãos que têm
sido presentes, né, no chamado do pastor para ajudar as famílias, que muitas vezes recebem com tremenda alegria, como já temos visto tantas vezes, ao receber uma cesta, ao receber uma ajuda da igreja. Então, que Deus abençoe os amados irmãos. Nós, na semana, temos a nossa programação normal, né? Começando já na quarta-feira, né? No meio da semana, temos o culto de oração. Então, é um chamamento a você também, que está aqui, venha para estar orando conosco, tem um tempo apenas, né? Não é muito longo, os nossos momentos de oração não são momentos longos. Nós normalmente começamos às 20 horas e às 21 horas, 21h05, 21h10, no máximo, estamos retornando aos nossos lares. É tão bom a gente poder, no meio da semana, poder ter esse momento de oração, de intercessão, de gratidão pelo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Também nós temos, logo aí acontecendo, um jantar dos casais do mês de junho, né? No dia 11, melhor dizendo, dia 11, na sexta-feira, o jantar, né? Está ali, né? O jantar o jantar romântico, o jantar dos namorados. Não importa se é casado ou não, é namorado, né? Namorado, eternos namorados. E aí, então, nós queremos que você, meu querido, que está aqui, né? Casal, né? Principalmente para os homens às vezes são meio desligados com essa questão de romantismo, né? Não que eu seja, né? A Rosa sabe bem que eu sou brincadeira. Mas essa questão de romantismo, às vezes os homens são meio desligados e as mulheres se importam com isso, né? Meus queridos homens que estão aí. Então, eu estou esperando vocês confirmarem já, né? Estou esperando vocês dizer, nós vamos estar lá, eu vou lá com a minha esposa, com a minha namorada. Então, eu quero ouvir de você a confirmação, né? Porque eu creio que é um momento ímpar para a gente também, né? Eu sei que tem uns aí que eu falei, já você põe meu nome na lista, né? Foi assim, vapt-vupt. Mas tem outros aqui que estão demorando. Estão esperando o quê? Pergunto eu. Sim? Só para avisar que nós vamos ter uma equipe para cuidar das crianças. Então, perfeito. Né? Que não haja impedimento. Então, mas os meus filhos são pequenos. Nós vamos ter uma equipe específica e especial para estar cuidando das crianças. Enquanto nós estivermos lá, no restaurante, onde vai ter a palestra e o jantar, essa equipe vai estar aqui, nesse lugar, tomando conta das crianças. Né? Então, é um jantar para o casal. Naturalmente, que bebê de colo é outra história, né? Se necessário, precisa, tá? Mas as maiorzinhas, todos vão ter aqui um momento especial para elas. Né? Vai ser aqui no templo mesmo. Então, se estavam pensando em alguma dificuldade aí com relação a isso, esqueçam, agora já tem gente para cuidar das crianças também, certinho? Então eu quero agora os homens que estão aqui, eu estou vendo uns quantos aqui que ainda não me falaram nada. Falem comigo depois, viu? Falem comigo depois. Eu já considerei lá na lista. Quase que eu já estou dizendo, ó, já está aqui teu nome, mas estou esperando. Irmão Guilherme, por gentileza. Irmão Guilherme tem um aviso também, como presidente da igreja, ele estará passando para a igreja esse aviso agora. Boa noite a todos. Esse é exclusivo para os membros da igreja e aquelas pessoas que já conversaram com o pastor e hão de ser aceitas na assembleia que haveremos de ter, e também recebimento de carta de transferência. Espero que não tenha pedidos de carta de expedição. Então, havendo entrada e não havendo saída, um número só. Esta assembleia será dia 30 de maio, às 10 horas, aqui no templo. Então ficam convocados todos os que são membros da Igreja Batista, aqui em Francisco Beltrão, na Batista Central. A ordem do dia, já falei, movimento de membros, também relatório da tesouraria e assuntos eventuais que possam ocorrer, como é de praxe numa assembleia das nossas igrejas. Obrigado a todos e esperamos por esse momento, no dia 30 de maio de 2021, às 10 horas da manhã. Obrigado, Guilherme. Nós vamos ler a palavra de Deus numa leitura
bíblica que estará sendo projetada, que é no texto de Romanos, né? E diz ali que nós somos justificados pela fé. Logo a seguir nós vamos estar passando um momento especial também da celebração da ceia, nesta noite, né? E então nós estamos aí celebrando aquilo que nos traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo. E essa leitura tem a ver com tudo isso também, que diz respeito à ceia do Senhor. Então, nós vamos ler esse texto de uma forma uníssona, um texto conhecido, né? E o nosso convite a vocês, amados, é que leiamos a uma só voz também, tá ok? Então, nós vamos colocar de pé, porque a palavra de Deus vai ser lida de uma forma reverente, então nós vamos fazer essa leitura nos colocando de pé, né? Eu lembro que num passado não muito distante, não vou falar de anos ou coisa, quando se falava, vamos ler a Bíblia, automaticamente a igreja se colocava de pé. Não se esperava, porque a reverência era impressionante, né? E quando vamos ler a palavra de Deus, reverentemente a gente se coloca de pé, né? Era uma coisa que com os anos foi se deixando de lado, mas é tão bom a gente ter essa reverência quando se trata das coisas de Deus, né? Sermos reverentes com a palavra de Deus, tendo temor verdadeiro a Deus, até mesmo nas pequenas coisas que nós fazemos. Leiamos, justificados pela fé, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Podeis sentar, amados. Nós estamos realmente vendo um pouco a respeito daquilo que foi o sacrifício dado do Senhor Jesus, da justificação pela fé. Eu vou pedir para o Henrique fazer um favor, para essa. Traz para mim, já que eu deixei lá do lado, enquanto eu vim fazer a abertura do culto. Obrigado. O texto bíblico que nós estaremos lendo nesta noite, pensando na celebração da ceia, é um texto que não é o tradicional, mas é um texto que fala dela também. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que diz a respeito da ceia do Senhor. Normalmente, os irmãos já esperam, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, né, a partir do verso 23 até, né, mas hoje nós vamos ler esse texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do verso 17 até o verso 25. Amém? Aqui vocês vão perceber a narrativa dos fatos que culminaram com a crucificação do Senhor Jesus, mas também com a celebração da ceia, né, que antecederam a crucificação do Senhor Jesus, mas principalmente aquele momento final do Senhor Jesus com os discípulos, com os seus discípulos. Amém? Diz aqui o texto: ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Amém? É um texto que traz uma profundidade daquilo que foi a entrega do Senhor Jesus naquela cruz em nosso favor.
Ele está falando algumas coisas aqui que nós precisamos refletir nesse momento específico de celebração da ceia, quando nós queremos e trazemos à memória, né, o sentido da ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor. Você entende isso? A importância daquilo que nós estamos fazendo na noite de hoje, celebrando aqui a morte do Senhor Jesus, no sentido de um memorial. É isso que nós estamos fazendo. E é interessante aqui que o texto nos diz que naquela oportunidade, quando o Senhor Jesus recomendou aos discípulos que fossem e preparassem a celebração da ceia, ele está ali dizendo exatamente como foi que aconteceu. Ao cair da tarde, eles foram para um lugar pré-determinado, e naquele lugar pré-determinado, então ali foi feita a celebração da ceia. Mas algumas coisas chamam a atenção aqui, né? E ele diz que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a falar entre eles e a se perguntar: será que sou eu? E aquela coisa que nós imaginamos que tenha acontecido, né? Porventura sou eu? Perguntas que foram surgindo ao Senhor Jesus. Mas ele simplesmente responde: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. E essa pergunta é oportuna quando muitas vezes nós estamos aqui também diante da mesa do Senhor. É oportuno que nós a façamos para nós mesmos, porque muitas vezes nós não estaremos aqui traindo o Senhor Jesus com as nossas, como Judas o fez, mas estamos traindo com atitudes, com ações, com coisas próprias de alguém que está distante de Deus ou que está afastado da comunhão com Deus e está separado pelo pecado. O fato de termos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador não nos isenta do pecado. E muitas vezes nós nos desviamos do caminho e fazemos coisas que entristecem a Deus. E nesse momento, quando chegamos diante da mesa da ceia do Senhor, nós precisamos lembrar a nossa condição, pecadores regenerados pelo sangue de Cristo Jesus, mas que erram, que falham, que pecam tantas vezes. E é importante nós pensarmos, e aquilo que Paulo diz quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, que eu falei que nós sempre lemos por ocasião da ceia, ali no capítulo 11, nos versos de 23 em diante, a narrativa a respeito da ceia do Senhor. Lá no verso 28 ele está lá, recomendação para todos nós: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O chamamento ali é para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, para a nossa mente, para o nosso coração, e diga: Senhor Jesus, eu pequei nisso, eu pequei naquilo, me perdoe. Porque o perdão de Jesus é moroso? Não, é instantâneo. No momento de confessarmos, no momento em que nós realmente falarmos para o Senhor Jesus do nosso pecado, da nossa confissão, Ele nos perdoa. Por isso que, quando estamos diante da mesa do Senhor, é um chamamento para algumas considerações a respeito da nossa própria vida. Esse sangue de Jesus Cristo, que Ele toma e abençoa e parte, diz para os discípulos: tomai, isto é o meu corpo. A representatividade é o corpo de Cristo, que foi colocado na cruz. O simbolismo é esse. Na ceia do Senhor não há nada além de um simbolismo no momento da celebração, não. O momento da celebração é tão somente trazer à memória aquilo que Jesus fez. Trazer à memória. Vocês entendem? Nós não estamos aqui recebendo uma bênção especial pelo fato de estarmos aqui, não. A bênção é sermos salvos em Cristo Jesus. A bênção maior que supera qualquer outra coisa que possamos desejar aqui neste mundo é a bênção da salvação e da vida eterna. Então nós temos que celebrar esse momento com gratidão. Este é o meu corpo, um corpo que foi colocado na cruz, machucado no nosso lugar. E ele diz mais o seguinte: tomou o cálice e deu graças e deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue de Jesus é a aliança eterna da nossa salvação, da verdade daquilo que Ele fez por nós na cruz. Esse é o sangue de Jesus, que limpa de todo pecado, que purifica de todo pecado. A velha aliança dos judeus se baseava na lei, no cumprimento da lei. A aliança que recebemos em Cristo Jesus no momento da sua entrega é a aliança baseada no seu sangue remidor, sangue perdoador, o sangue do Senhor Jesus.
E é isso que nós precisamos, quando estamos celebrando aqui a ceia do Senhor, lembrar destas coisas. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Nós não devemos tornar vão, por atitudes, por pecados, por coisas que fazemos, mas sempre buscando nele, com sinceridade de coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Que Deus nos ajude nessa celebração. Nós vamos distribuir os elementos. Eu sei que tem alguns que estão entre nós na noite de hoje, que ainda não passaram pela primeira ordenança, não foram batizados, não são membros da igreja, mas você é convidado a participar desse momento na atitude de oração diante do Senhor Jesus, para que no breve tempo também você faça parte da família de Deus e possa celebrar juntamente conosco também esses momentos abençoadores da ceia do Senhor, podendo participar do pão e do cálice. E assim, então, nós juntos lembrarmos com alegria e com gratidão aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu vou convidar o irmão Guilherme e a irmã Nancy para que a gente, já também o casal que estará me ajudando, que é o Cícero e a irmã Mariana, para que tomem lugar aqui à frente, ao meu lado, para que a gente possa já em seguida distribuir os elementos. Mas nós vamos cantar um hino de número 142, que fala a respeito da ceia do Senhor. Pão da vida. Nós vamos nos colocar numa atitude de oração agora e vamos fazer aquilo que é a recomendação paulina, Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Depois nós distribuiremos os elementos e participaremos todos a uma só vez da celebração. Curva a sua fronte, agora fale com Deus, faça aquilo que a palavra recomenda. Examine-se, pois. Depois nós vamos orar com o Cícero, agradecendo o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice que representa o seu sangue,
e por podermos estar aqui na presença do Senhor Jesus nesta noite, com esta celebração. Vamos, primeiramente, você ora por um tempo, aí depois o Cícero está orando. O Cícero está orando agora. Pai Santo, Imaculado Senhor, obrigado, Pai de amor, por podermos participar dessa ceia. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso pão, Tu és o nosso cálice, vinho. Obrigado porque um dia Tu te entregaste por nós, Pai amado. Abençoa todos os irmãos aqui presentes que irão participar. Perdoa alguma falta que tenhamos cometido, Pai de amor. Ser presente aqui conosco. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero convidar os amados que estarão recebendo os elementos, participando da ceia, a se colocar em pé. À medida que receberem, sentem e aguardem para que juntos nós possamos participar também. Okay? Aqueles que ainda não foram batizados e não estão em plena comunhão com a igreja, como eu falei, no tempo certo, estarão sendo privilegiados também, assim como os demais, de participar desse momento. Então, vamos fazer isso agora. Todos receberam os elementos da ceia, pode sentar e aguardar que nós estaremos celebrando juntos. A palavra de Deus que nós lemos e comentamos alguma coisa a respeito, nos fala exatamente como aconteceu. O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e assim fez também com o cálice. Nós já fizemos isso, agradecemos através da oração do irmão Cícero pelo pão e pelo cálice. E aí então ele diz que eles tomaram e comeram e depois também fizeram a mesma coisa bebendo o cálice.
Nós entendemos e já falamos, não há nada de místico, não há transformação, transubstanciação ou qualquer outra coisa. É um pano simplesmente simbolizante. E o que vale mais é isso, trazermos a memória, lembrarmos de fato que um dia, devido ao grande amor de Deus, por conta do grande amor de Deus, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, que veio na cruz e sem pecado se entregou na cruz. E ali na cruz Ele expiou os nossos pecados do mundo todo, para nos dar a verdadeira salvação, a esperança eterna, de um dia nos encontrarmos com Ele também. E é por isso que nós celebramos a ceia, trazendo à memória tudo isso. Então comamos do pão com essa lembrança. De igual forma, tomemos o cálice e também bebamos. Nós vamos continuar, enquanto são recolhidos os cálices, adorando o nosso Deus, cantando o nosso ministério de música. Então vamos adorar e glorificar o nosso Deus por mais alguns momentos através de cânticos em louvor ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos. Sempre uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer o seu santo nome. E também louvar a Deus através das músicas, né? Na Bíblia fala que a natureza louva a Deus, né? A natureza, ela reflete a glória de Deus. Vamos ficar em pé então, irmãos, para a gente cantar? Amor perfeito, perdão.
Amém, irmãos. Esse mês de maio é o mês da família. E esse é o mês que a gente tem que meditar sobre a nossa família. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, falando assim que nós, pais, nós preocupamos muito com a vida profissional dos nossos filhos. Nós queremos dar o melhor estudo, que ele possa entrar nas melhores faculdades, que ele possa ter uma profissão, né, para que ele possa ganhar um salário razoável, um dinheiro razoável. Isso é bom, mas às vezes a gente esquece da onde que nossos filhos vão passar a eternidade. Muitas vezes a gente esquece de preparar os nossos filhos para viverem a eternidade. A gente está preocupado muito com aqui e o agora. Isso é bom, não é ruim. Mas e depois? Porque essa nossa vida é curta, né? 80, 90, 100 anos às vezes. Mas a eternidade é muito mais do que isso. Então, é uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, né? A preocupação maior, quando a gente está lendo a Bíblia, né? Ele não está assim, teu filho tem que ter uma profissão, tal, não. Era que os pais ensinassem os filhos o caminho do Senhor, né? Então essa é uma preocupação que eu tive essa semana, né? Com os meus, agora eu posso falar meus filhos, né? Agora eu posso falar meus filhos. Tá? Amém, irmãos? Eu queria falar isso para compartilhar com os irmãos. Eu me
Amém, irmãos? Que realmente nossos irmãos sejam preciosos para a nossa vida. Para mim sempre foi. Todas as cidades que eu morei e as igrejas que eu frequentei, eu sempre deixei lá uma amizade com nossos irmãos em Cristo. Eu sei que talvez nessa vida alguns eu não vou ver mais, mas eu sei que lá na glória eu vou estar junto com eles, esses irmãos que foram tão preciosos na minha vida e na vida da minha família. Amém, irmãos? Possa me
lembrar, ó Pai, desse sacrifício que o Seu Filho fez por nós. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos estar unidos aqui em Ti, Senhor. Te agradecemos porque somos um corpo em Ti, Senhor. Que realmente, ó Pai, possamos, ó Pai, viver como uma família, Senhor. Entregamos diante do Teu altar esse culto, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Também eu peço que o Senhor esteja abençoando as crianças em especial. Abençoe o entendimento delas, abençoe a vida da tia Rosa, Senhor, que o Senhor esteja ali com eles neste momento também. Entregamos essa semana perante o Teu altar e somos gratos pelo Teu imenso amor e pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Em Teu nome que oro, Senhor. Amém. Amém. Vamos poder assentar. As crianças estarão vendo também o culto especial para elas, enquanto os maiorzinhos permanecem aqui, né? Os mais grandinhos, para que a gente possa continuar adorando ao nosso Deus e ouvindo aquilo que Deus preparou para todos nós. No final do culto, durante o momento de pós-lúdio, quando os caras sendo tocados, se você ainda quer trazer diante do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, poderá fazê-lo, né? Naquele momento final também de adoração. Eu sei que alguns trouxeram, que bênção, né? Mais uma vez eu estou mencionando isso, do desprendimento dos irmãos também, com relação à cesta do amor. Eu creio que vamos abençoar vidas, né? De uma maneira muito especial também nesta semana, né? Durante a semana, começando já, a gente teve um contato de uma família aqui bem necessitada e eu falei que nós estaríamos vendo como poderíamos ajudá-los. Mas no meio da semana, a família disse que estavam indo embora porque não podiam mais suportar permanecer aqui na condição que estavam. Conseguiram ir para algum lugar em Santa Catarina, então eles estavam bem desesperados, né? E a gente sabe que há situações bem difíceis nesse tempo que estamos vivendo, né? A senhora que fez contato comigo compartilhou que estava começando a trabalhar numa empresa, mas que até então estavam desempregados, tanto ela quanto ele, com 2 filhos, e a situação bem precária. Até mandou foto da casa, da geladeira, da situação deles lá. Realmente cortou o coração. Daí na quarta-feira ela disse: nós não vamos suportar mais, vamos embora. E é difícil, né? É difícil a gente ouvir testemunhos e coisas assim, também sabendo que são pessoas iguais a nós e que vivem momentos de dificuldade nas suas vidas. Eu louvo a Deus porque a igreja é o todo, não é só o espiritual, como eu falei, ela é muito mais. A gente precisa olhar para o homem como um todo, um ser carente, necessitado, e fazer também a parte social ser uma das marcas daquilo que somos como igreja. Então, que Deus abençoe a todos que se envolveram e que esses mantimentos e tudo isso possa abençoar realmente as vidas que receberam. Mês da família, como já falamos desde o começo, né? Esse mês está voltado o tema para a família. Todas as palavras, as mensagens estão sendo voltadas para a família. E eu disse, o bom de tudo é que tem 5 domingos, né, no mês de maio. Então nós vamos poder aproveitar bem e falar 5 domingos seguidos sobre família, falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, trazer para o coração de vocês, porque eu vejo um tempo difícil, né, que nós vivemos, em que a família tem sido realmente muito massacrada por tantas coisas. Perguntando sobre família, vocês lembram o que eu falei no primeiro domingo? Será que alguém lembra do tema? Como vai, o quê? Sua? Era uma pergunta, né? Como vai sua família? Comecei o mês fazendo a pergunta. O domingo passado, alguém lembra? O tema Deus, o quê? É por aí. Deus o quê?
Deus salve a família. Aí, ó, Deus salve a família. E hoje nós vamos falar sobre esse bem maior que é a família. Família, nosso bem maior. Eu creio que você vai entender, né? Entender realmente aquilo que é o sentido da palavra que estamos trazendo também nesta noite. E o Salmo 128, eu quero convidar você a acompanhar a leitura, os 4 versículos iniciais do Salmo 128. O interessante na minha Bíblia diz assim, o título, esse título não é original, esse título foi colocado, né, pelos que compilaram a Bíblia, mas diz ali, temor de Deus e felicidade no lar. Né? No começo ali daqueles títulos que nós temos nos Salmos, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? É um salmo que fala da família, é um salmo que nos traz uma palavra a respeito da família, assim como também o 127 entra nessa direção. Mas, em especial, né, eu quis começar a reflexão desta noite com esse texto como uma âncora daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou trazer aqui, porque ele traz uma figura bem visível, né, daquilo que é uma família dentro dos princípios criados por Deus. Quando a gente olha esse salmo, a gente vê algumas coisas ali. Vê sobre o temor a Deus, que precisa ser presente na vida da família. Vê sobre unidade, sobre amor, sobre prosperidade dentro do lar, sobre a alegria real que vem do Senhor. Então a gente observa algumas características dessa família, né? E ainda pode pensar, será que a minha família tem essas características? Tem algumas coisas dessas dentro dela, daquilo que ela é, na sua maneira de ser? Então nós precisamos estar refletindo verdadeiramente para que essa palavra possa vir de encontro ao nosso anseio, à nossa necessidade, aquilo que esperamos da parte de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que a realidade da família hoje é que tem sido atacada com um rigor desmensurado, né? A família tem sido atacada dessa forma, por aqueles que deveriam proteger a família. Muitas vezes a gente olha os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, os formadores de opinião, em vez de fazer uma cruzada em favor da família, simplesmente tem ignorado a família. E mais do que isso, muitas vezes estão levantando bandeiras contra a família. É o que nós vemos em criação de leis e tantas coisas que estão presentes no cotidiano dos brasileiros já nos últimos tempos. Não é verdade isso? Eu creio que nós que estamos atentos àquilo que a mídia divulga, aquilo que está presente nas notícias, sabemos bem disso. Porque nós começamos a olhar para essas coisas e vemos que, na verdade, eles querem desconstruir a família, eles querem acabar com o gênero, eles querem confundir os papéis, eles querem jogá-la na região cinzenta de um relativismo absoluto. É isso que estão fazendo com a família. Querem zombar da honra e aplaudir o vício. E é lamentável que aqueles que muitas vezes legislam, governam e julgam, não raro, não manifestam qualquer compromisso com os verdadeiros valores cristãos que forjaram, que guiaram, que protegeram a família ao longo dos séculos desde que Deus a criou. São verdades incontestáveis que estão presentes no tempo que nós vivemos, amados. E é por isso que nós precisamos falar e pregar e dizer para as famílias que são a igreja da importância delas perseverarem, delas continuarem firmes, delas temerem a Deus, delas viverem dentro da vontade de Deus, daquilo que Deus planejou para elas. Destruir, né, os fundamentos da família, nós sabemos que provoca um colapso na sociedade. Sabemos bem disso, né? Lutar contra a família como legítima
instituição divina é conspirar contra nós mesmos. Quando nós entendemos e aceitamos essas coisas, é declarar uma guerra que é insana, não é mesmo? Para a própria destruição da nossa família, das nossas famílias. Em 1989, a ONU proclamou, né, que no ano de 1994 seria o Ano Internacional da Família. E que no dia 15 de maio seria a celebração disso. Ontem nós tivemos o Dia Internacional da Família, que tem sido celebrado, então, desde 1994, por essa proclamação da ONU a respeito da família. Cada ano tem um tema diferente. Você sabe qual é o tema deste ano? Não, né? Porque dificilmente a gente guarda um tema. E eu estava pensando a respeito justamente do tema deste ano: família e novas tecnologias. Você percebe? Família e novas tecnologias. Que tema mais estranho, que tema mais esquisito, até mesmo eu posso dizer. Nós precisamos de novas tecnologias para a família? Quando nós sabemos que muitas das tecnologias que hoje temos estão destruindo a família. Que novas tecnologias será que a ONU propõe para as famílias? O que significa isso? Na verdade, o que nós precisamos é uma nova bibliologia para a família. Na minha maneira de entender isso, um retorno às coisas de Deus, onde a palavra de Deus volte a ser usada, volte a ser observada, volte a ser ensinada, praticada, com as pessoas sendo transformadas, com as pessoas sendo mudadas na sua essência de mal e de pecado que muitas vezes está presente nos corações. Nós precisamos pregar palavras de alerta, porque a família está sendo vilipendiada, está sendo atacada de uma maneira, como eu falei, desmensurada, em que a gente fica observando o que vamos fazer quanto aqueles que deveriam cuidar da família ou pelo menos preservar a família estão também envolvidos nestes ataques. Meus queridos, eu quero pensar com os amados justamente essas questões hoje, porque a família é o nosso bem maior. Não há como não ser, não há como nós não pensarmos nisso, amados. Existe coisa mais preciosa que a família? Existe coisa mais importante que uma família? Algumas coisas então nós vamos ver nesta noite. Primeira coisa é que a família, que é o nosso bem maior, ela foi instituída por Deus para o nosso bem e para a nossa plena felicidade. A família foi instituída por Deus para o nosso bem e para a nossa plena felicidade. O texto de Gênesis 2:24 diz lá: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi aí, nesse momento, que Deus criou a família. Quando ele uniu Adão e Eva, ele criou a família. E ninguém pode negar que a família é uma ideia de Deus. A família é uma ideia de Deus, ela nasceu no coração de Deus, ela nasceu no céu, ela nasceu na eternidade. É por isso que a família é importante para Deus, é por isso que a palavra de Deus nos orienta nestas coisas que nós estamos vendo, nesses textos que nós estamos abordando a respeito da importância daquilo que Deus deseja para as famílias. O mesmo Deus que instituiu a família também estabeleceu princípios para governá-la. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento e uniu-os nessa relação plena, de uma comunhão emocional, espiritual e física. É isso que acontece no casamento, é isso que Deus deseja no casamento. O casamento, segundo o preceito de Deus, também é um casamento heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Essas são as verdades que estão na palavra de Deus, que vem de Deus para a vida de homem e de mulher. Ela é instituída por Deus para o nosso bem e para a nossa plena felicidade.
Consequentemente, quando nós olhamos para a sociedade, olhamos para o mundo, vendo relação entre homem e homem, entre mulher e mulher, está em aberta oposição àquilo que preceitua a palavra de Deus, aquilo que preceitua a Bíblia Sagrada. É difícil nós falarmos isso porque num tempo em que as pessoas dizem que nós somos, preconceituosos. Não é preconceito, é a palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus que diz isso, não é o pastor Alcir, é a palavra de Deus que eu prego e não deixarei de pregar jamais. Porque ela é a verdade que traz libertação até mesmo para essas pessoas. Então, nós olhando desse ângulo, desse aspecto, nós não podemos concordar com essa nefasta realidade que está presente na sociedade dos dias atuais. Não vamos deixar de amar as pessoas, não vamos deixar de amar aqueles que vivem essas realidades de vida. Nós não podemos concordar com isso. No casamento deve prevalecer o amor, a fidelidade, a fim de que a intimidade física então ela seja desfrutada com pureza e com deleite. Só dentro dessa perspectiva a família vai cumprir o seu verdadeiro propósito e assim vai dar ao mundo a descendência santa que Deus deseja. Às vezes a gente fica preocupado com o que vão pensar, mas eu não posso ficar preocupado se eu tenho a obrigação de trazer aos amados aquilo que é a palavra de Deus, para que não haja engano, para que as pessoas não fiquem equivocadas a respeito dela. Por isso, amados, que nós precisamos cuidar. Eu fico feliz quando ouço notícias como a que eu vi hoje do Alex, Eu espero que outras notícias também surjam daqui um pouco, de outros casais também que estão aí, presentes entre nós aí. Eu sei que tem casais que... mas outros querem mais, e outros, estão aí também lutando, estão aí segurando, estão aí procrastinando. Mas pense naquilo que é o sentido de uma família estruturada segundo os padrões de Deus, nesse bem que ela é, porque ela é uma coisa que é para o nosso bem. Traz felicidade, não traz? Não importam as lutas, não importam as adversidades, não importam as raivas que às vezes a gente passa, Mariana? Não importa, mas traz felicidade, traz um sentido de realização, traz um sentido de dever cumprido diante de Deus, de podermos ser pais, de podermos ensinar e encaminhar os nossos filhos nos caminhos de Deus. A igreja tem um papel fundamental nisso. E você, igreja, você precisa saber dessas coisas. Você precisa resgatar, quem sabe, algumas coisas que estão longe já do seu coração, que já passaram. Eu estava pensando ainda nessa semana a respeito, e até passei um pequeno vídeo para galera jovem. Às vezes a gente vai caminhando com Deus e começa a desanimar aqui e ali, e já começa a ficar com preguiça, sem vontade, e uma série de outras coisinhas em relação às coisas de Deus. E o primeiro resultado é: não vou na igreja. Estou tão cansado, estou tão cheio de atividades, estou tão cheio de coisas. Sabe? A gente ouve às vezes e percebe essas coisas. Não deixe de buscar as coisas de Deus, não deixe de buscar a igreja, não deixe de buscar a comunhão, porque ela é fundamental também para que a sua família possa cumprir esse papel e se estruturar e se firmar cada vez mais. Meus queridos, como é bom esse momento. Eu estava aqui cantando e pensando nos tempos atrás, quando a gente cantava, recebi um novo coração de Deus, eu te abençoo, meu irmão. Nós saímos dos lugares, nos abraçávamos, cumprimentávamos uns aos outros durante esse momento de adoração. Mas agora a pandemia cortou isso. Mas a gente pode olhar um para o outro, sorrir sim, com os olhos que seja, uns com os outros, e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te abençoo também. Não podemos deixar essas coisas morrer por conta da pandemia, por conta do medo, do temor. Olhar não transmite pandemia, não transmite coronavírus, não. Olhar transmite amor, transmite empatia, transmite o desejo muito maior de poder
de desejar um abraço e não poder dar. Ah, como a gente está limitado por tantas coisas, mas uma coisa é certa. Entenda que Deus instituiu a família e deseja que você viva também nesta família, que você faça parte desta família, porque é esta família que vai povoar o céu. Esta família que vai povoar o céu. A segunda coisa, pensando na família como esse bem maior, é que ela é guiada por Deus para cumprir a sua vocação no mundo. Olhando o texto de Gênesis, no capítulo 1, os versos 27 e 28, está lá. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E depois, no 28, diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A vocação da família é uma coisa interessante, né? Ela tem um papel, tem um privilégio ímpar no meio da sociedade. Quando a gente olha esse texto, muitas vezes a gente se atém apenas na parte que diz respeito, né, à administração das coisas que Deus nos dá. Porque quando eu olho ali, né, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, todo animal, é o cuidado que nós devemos ser esses que administram as coisas de Deus na terra. Mas o que antecede não pode ser omitido. O que antecede fala, eu sei que, né, não é para encher a terra sozinho. Não é para a família encher a terra sozinha, é para as famílias encherem a terra. Então, se nós não cumprirmos esse papel, se os casais não cumprirem esse papel, multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos. Não vale para você, viu? Você já fez a tua parte. Você sabe, né? Não estou zoando nada, só do coração. Não. Se desse até, né? Estou olhando para a avó lá. O que é a avó da pessoa? Está certo que a Suzana Wesley teve 19 filhos, né? Mas ela estava numa época que o mundo não estava tão povoado ainda. Ela fez a parte dela com redobrada, né? O redobrado êxito, 19 filhos, né? E todos eles encaminhados nos caminhos do Senhor. Quando a gente olha para a história, para a biografia, a gente vê o zelo daquela mãe pelos 19 filhos. Mas deu tempo para isso, a gente sabe que os tempos mudaram, os tempos passaram. Mas o que eu quero dizer aqui é que nós temos uma vocação como família, nós temos um privilégio ímpar, sim, nessa sociedade. Começa com o papel de criar os filhos que recebemos de Deus no temor do Senhor. Para quê? Para cumprir no mundo o seu mandato cultural e espiritual. Para que os filhos possam perpetuar essa graça e essa bênção também. Mesmo que nós estejamos vivendo nessa sociedade, né, que decadente, a família precisa ser governada pela santidade. Precisa ser governada pela santidade. Mesmo vivendo nessa cultura de relativismo, a família precisa viver dentro das balizas da verdade absoluta que nós temos na palavra de Deus. Com isso não há negociação. Nós não podemos barganhar essas coisas, esses valores que Deus nos mostra na sua palavra. Por isso é que Salomão, na sua sabedoria, ele diz lá em Provérbios 22:6, ensina, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviar dele. Quando é que deve acontecer isso? Quando a criança nasce. Desde os primeiros momentos. Aliás, os muçulmanos, eles têm uma característica diferente dos cristãos. Quando uma mulher engravida, fica grávida, o marido ele começa a fazer orações no ventre, na barriga, encosta ali e começa a orar por aquela criança que está sendo gerada. Durante todo o período da gestação. Diariamente o muçulmano faz isso. Começa a falar textos do Alcorão
Peço para que aquela criança, ao nascer, ela já esteja nos mesmos caminhos pelo qual ele vive, na fé em que ele abraçou. Quando ela nasce, ele passa a fazer as orações dos ouvidos. Então ele diariamente, desde o primeiro dia do nascimento, ele começa a falar próximo do ouvido do bebê, os textos e aquilo que é próprio do Alcorão. Vocês sabiam disso? Quando a criança atinge 3, 4 anos, ela já está com textos do Alcorão decorados. O cristão faz isso? O cristão não faz. O cristão terceiriza a educação cristã dos seus filhos. Desculpa, mas é uma verdade. Nós deixamos que alguém faça aquilo que deveria ser o papel nosso dentro das nossas casas, de ensinarmos os nossos filhos desde pequenos, mostrarmos para eles as coisas de Deus. Nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos para que eles possam viver, sim, as verdades absolutas daquilo que Deus deseja para eles. O Salmo 127 diz que os nossos filhos são herança do Senhor, são presentes que recebemos de Deus. E por isso precisam merecer a nossa maior atenção. Precisam receber o nosso maior cuidado. Os filhos são como as flechas na mão do guerreiro, diz os salmistas. E nós, pais, carregamos os nossos filhos e depois os lançamos para longe, na direção do projeto de Deus para a vida deles. É isso que nós fazemos. Agora eu fico olhando e pensando muitas vezes no meu filho, está lá distante, e eu tenho que trazer esse exemplo porque Deus tem me abençoado tanto com a vida dele lá na Coreia. Está servindo a Deus lá. E aí, vez que outra, ele diz: lembra, pai, que vocês me ensinaram isso, me ensinaram aquilo. Sabe, irmão, não é querer massagear ego, não, mas é alegria no coração de ouvir de um filho estas coisas. Algumas vezes a gente diz: puxa, mas a gente está sendo duro demais com ele. Mas agora a gente percebe aquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo. Lançamos eles nas mãos de Deus, ele está lá distante, é como isso que nós acabamos de falar aqui. Como flechas do mão do guerreiro, o guerreiro lança as suas flechas contra o inimigo, nós lançamos os nossos filhos em direção ao mundo para que eles cumpram o seu papel no mundo também, como luzeiros do mundo que devem ser. Que coisa tremenda nós devemos fazer, que projeto tremendo Deus colocou nas nossas mãos. Nossos filhos precisam cumprir esse plano de Deus, serem vasos de honra nas mãos do Altíssimo. Nossos filhos devem ser os reparadores de brechas e portadores das boas novas de salvação. Os nossos filhos devem contribuir decisivamente na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária. Ah, como Deus nos presenteia com coisas tremendas, mas também Ele deseja que nós vejamos nisso o plano de Deus para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias. A terceira coisa, nesse contexto de família como nosso bem maior, é porque é um presente de Deus que nós precisamos cuidar com desvelo. Como é que a gente faz quando recebe um presente valioso, uma joia cara? A gente deixa em qualquer lugar, de qualquer jeito? Não, né? A gente cuida, a gente zela para que não perca, guarda, de preferência, num lugar seguro, não é isso? Os filhos são essas joias preciosas, valiosas, que o Senhor nos dá, que precisam ser bem cuidadas. É um presente que nós precisamos cuidar, sim, com desvelo. Herança do Senhor, diz o salmista, são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Filhos são presentes, recompensas que Deus nos dá. Seria, né, uma consumada insensatez gastarmos nosso tempo correndo atrás de coisas e relegarmos a nossa família ao plano secundário. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Construir o sucesso pessoal sobre os escombros da família é uma loucura. Os nossos primeiros anos de casamento, e aqui também vai mais alguma coisa que nós vivemos, né? Nos meus primeiros anos de casamento, já com a nossa primeira filha,
tanto eu quanto a Rosa nos tornamos profissionais incansáveis na nossa área de atuação. Tanto eu quanto ela éramos da área de contabilidade. Trabalhávamos na mesma empresa. Eu era responsável pela área administrativa e contábil e ela pelo RH da empresa. Uma empresa grande, uma empresa que tínhamos naquela época, inícios dos anos 80, em torno de 300 funcionários. E nós nessa grande responsabilidade. Mas nós éramos profissionais incansáveis, sem hora de parar, sem hora de começar, sem dias para descansar. E nós, nos primeiros anos de vida conjugal, quando tivemos a nossa filha, nós relegamos ela aos cuidados de babá. E muitas vezes chegávamos em casa já no início da noite e ela já estava ali, encaminhada para ir dormir. Perdemos muito, irmãos. Perdemos muito com isso. Por que nós fizemos isso? Porque nós desejávamos progredir na vida, nós queríamos dar o melhor para os nossos filhos, construir, adquirir coisas, e não percebíamos que estávamos deixando de lado o melhor e o maior bem que uma família podia ter. Não tirávamos férias. Não tirávamos férias porque nós vendíamos para a empresa para comprar coisas, para gastar em coisas que nós julgávamos importantes. Mas, num determinado momento, Deus usou um servo seu, que nos abençoou, que nos abriu os olhos a esse respeito. Já está no céu, já está na glória. Pastor Paulo Solonta. Talvez alguns tenham conhecido. Um dos encontros de família lá no Rio Grande do Sul, nós estávamos lá. Num dos raros momentos que nós separamos tempo para alguma coisa. Mas estávamos lá no encontro das famílias. E ele era o preletor. E ele nos falou a esse respeito. Exatamente essas coisas. E ali nós tomamos uma decisão de vida. Jamais deixar de lado a nossa família a partir daquele momento. Jamais deixar de priorizar a nossa família. Jamais deixar de estar e ter tempo para a nossa família e para os nossos filhos. Procuramos, se é que isso é possível, compensar com a Aline, depois veio Israel, depois Mateus, mas a nossa postura foi outra. Eu posso louvar a Deus porque eu tenho uma filha que é temente a Deus, uma filha que serve a Deus, uma filha que recebeu de Deus a bênção de ter uma família abençoada, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas. Mas está lá vivendo a realidade de uma família abençoada, temente a Deus, que serve a Deus, que se envolve nas coisas de Deus. Está lá o Israel, fazendo o mesmo, servindo a Deus. Está aqui o Mateus, lutando para vencer um tempo de adversidade da sua vida, mas é temente a Deus, mas é servo de Deus. A doença e o problema dele não isentam ele de honrar a Deus com a vida dele. E eu tenho certeza que daqui a pouco ele estará aqui também, para a glória de Deus. Família, por isso, amados, é que eu digo a vocês, pais, famílias, não abram mão de tempo com seus filhos. Jamais deixe de tirar férias com a família. Ah, não posso viajar, não tenho dinheiro para isso. Vai passear na praça, vai passear no parque, vai para algum lugar com a tua família, vai para a praça, vai lá, compra um cachorro quente, compra um picolé. Não vai exigir uma fortuna, mas vai ser um grande investimento na vida da família. Não é aquilo que você vai dar para ele, é aquilo que você está fazendo com ele, que vai contar, que ele vai lembrar, que vai estar na memória do coração dele. Porque nós sabemos que é difícil para uma família, às vezes que tem 3, 4 filhos, fazer férias e sair. Nós vivemos tempos difíceis também. Mas quando tirávamos as férias, nós fazíamos o nosso planejamento. Recursos escassos, porque o dia que nós abraçamos a causa e servir a Deus, os recursos diminuíram, mas jamais deixaram de existir.
aquilo que ganhávamos e desperdiçávamos não tínhamos mais. Mas nós fazíamos lá o nosso orçamento de férias. Tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para aquele outro. E tinha o dia da farra, do sorvete, das coisas assim. Que eles amavam, ficavam esperando. Vamos lá, na sorveteria. Fosse um picolé, uma bolinha de sorvete, sei lá. Mas eles saíram tão felizes. Porque não tínhamos como fazer mais. Mas estávamos ali. Estávamos ali com ele, passeando, andando, fazendo alguma coisa. Os nossos filhos, na maioria das vezes, eles querem a atenção. Que nós tenhamos tempo para ele. Que separemos momentos para estar com eles. Porque a nossa vitória, amados, sem a valorização da família, vai ter um sabor amargo. Se nós deixarmos no plano secundário, a nossa família terá um sabor amargo. Eu vou parafrasear um texto bíblico aqui. Pode ser um tanto apócrifo da minha parte, né? Mas diz assim lá aquele texto. Você vai entender e saber que texto é. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O texto é outro, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entende? Entende que é importante aquilo que Deus preza e que devemos também zelar? Esse presente precisa ser cuidado, precisa ser zelado. Devemos dedicar o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da família, amados. Investir na família é investir em nós mesmos. Semear nesse canteiro fértil é a garantia de uma abundante colheita. Então, quando a família vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria é bem-aventurada. Quando a família vai bem, o céu se alegra com a terra. Quando a família vai bem, todos irmanados, nós caminhamos rumo à bem-aventurança eterna. Esta é a verdade. Estas são coisas que nós precisamos colocar nas nossas vidas como famílias, para que lá na frente nós não venhamos a nos arrepender. Como a gente pensa depois de uma certa idade a respeito de coisas que devia ter feito e não fez. Como a gente reflete, às vezes a gente para e começa essas reflexões e muitas vezes dá dor no coração de pensar em erros, em falhas, em coisas que jamais deveríamos abrir mão, mas que abrimos mão em determinado momento. Por isso, meus queridos, família, nosso bem maior precisa muito mais do que um dia internacional. Precisa ser todo dia, dia da família, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Que Deus nos ajude, precisando e colocando Deus, sim, seja esse o nosso alvo, a cada dia, cada coração, cada vida, possa permitir que o Senhor da vida seja o Senhor também da sua família, do seu lar. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria de conduzirmos as nossas famílias dentro dos princípios que o Senhor deseja e foram pelos quais Ele a criou. Vamos orar e agradecer a Deus pelas nossas famílias. Vamos agradecer a Deus porque podemos ter esse privilégio de estar na presença de Deus. Depois nós vamos ser despedidos com o nosso pós-lúdio. No tempo em que você, se desejar também contribuir e fazer a sua oferta, poderá fazer. Vamos orar. Curva sua fronte agora, para orarmos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença, ó Deus, gratos por nos permitir, ó Deus, esse tempo precioso como famílias. Esse tempo precioso, ó Deus, na Tua presença. Esse tempo precioso, ó Deus, pensando, ó Deus, naquilo que foi, ó Deus, a maior instituição criada por Ti, a família, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por estas vidas que estão aqui, pelas famílias que aqui estão representadas, ó Deus. Que esse ideal, ó Deus, de
servirmos, como Josué um dia disse, eu e minha família serviremos ao Senhor, seja o ideal, o alvo de cada família, ó Deus, que está aqui neste lugar, das famílias, ó Deus, que professa o Teu nome sobre a face da terra, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque tem nos ensinado, ó Deus, apesar das nossas falhas, as imperfeições que temos, ó Deus, Tu tens nos ensinado, Pai. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos, ó Deus, por ela nos orientar, ó Deus, dentro dos parâmetros da Tua vontade, ó Deus. Pai querido, traz bênçãos sobre as famílias que estão aqui, Senhor Deus, nesta noite. Que haja resgate, ó Deus, daquelas que ainda, ó Deus, têm se distanciado, estão longe daquilo que é o Teu plano, que é o Teu ideal, ó Deus, que possam, ó Deus, nesta noite, num propósito firme, Senhor Deus, resgatarem valores, ó Deus, que estão presentes na Tua vontade, ó Deus, para as famílias. Pai Santo, traz bênçãos sobre as famílias que estão aqui, ó Deus. Impede, Senhor Deus, que o inimigo as destrua, Senhor Deus, que o inimigo toque nestas vidas, nestas famílias, Senhor Deus. Pai, num tempo de tanta, ó Deus, devassidão, ó Deus, moral que nós vivemos, que as nossas famílias sejam protegidas por Ti, Senhor Deus. Sejam, ó Deus, sustentadas, ó Deus, pela Tua boa e forte mão, ó Deus, nos livrando, ó Deus, da investida do inimigo que quer, como diz a Tua palavra, matar, roubar, destruir, ó Deus, o mal, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, preserva as nossas famílias, Pai Santo. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, cada família que pertence à Tua igreja, cada família, ó Deus, que, ó Pai, professa o Teu santo nome, ó Deus, para que esse propósito seja o alvo, ó Deus, de cada uma delas. Servir-Te verdadeiramente, incondicionalmente, como Deus soberano que és, ó Pai. Obrigado, Deus. Nós pedimos essa bênção sobre as famílias. Gratos a Deus pela noite e pelo dia de hoje. E por este mês, quando celebramos a família, Pai. Por isso é que nós empregamos estas famílias que aqui estão, no nome que é sobre todo nome, que é o do Senhor Jesus. Assim oramos em nome dEle. Amém e amém. Vamos silenciosamente ser despedidos, pelo pós-lúdio instrumental. E assim que todos tenham também uma semana abençoada. E eu espero ver alguns na quarta-feira aqui também, para o momento e o tempo de oração na presença de Deus. Sempre para orarmos também por sua família. Amém? Que Deus a todos abençoe um pouquinho mais à frente e orem a Deus.